Então vamos à atividade aí da quarta semana. Vamos ler esse textinho aqui, né? Como sempre, para não perder o costume, pega a apostila aí de vocês, caderno, para vocês irem fazendo aí enquanto acompanha a explicação, tá? Importante deixar bem claro que isso aqui é uma explicação. Vou dar uma lida para vocês aqui no texto em português mesmo, para a gente já depois identificar a resposta rapidamente. Então vamos lá, né? O antissemitismo significa ódio aos judeus. A palavra apareceu pela primeira vez no século XIX, quando a classificação de pessoas em diferentes raças era considerada normal. Muitas pessoas na Europa pensaram que a raça branca era melhor do que as outras raças, mas os judeus pertencem a uma raça separada? E o antissemitismo é racismo? E o antissemitismo é racismo? O racismo é baseado na ideia de que existem diferentes raças humanas, a raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Supõe-se que as pessoas da mesma raça compartilham certas características. Hitler e o nacional-socialista nazista também acreditavam que as pessoas podiam ser divididas em raças, e eles acreditavam que as raças estavam competindo entre si. De acordo com os nazistas, os judeus eram uma raça fraca, perigosa e inferior que não pertencia à Alemanha. As ideias de Hitler e dos nazistas eram racistas. Após a Segunda Guerra Mundial, a ciência mostrou que a classificação da humanidade em diferentes raças está errada. Existe apenas uma raça, a raça humana. Letra A. Qual a origem da palavra antissemitismo e o que ela significa? Então, a gente já vê aqui, logo no início, a origem, né, dessa palavra, que o antissemitismo significa, né, que é o que está perguntando lá, ódio aos judeus. E aí está dizendo que a palavra apareceu pela primeira vez no século XIX, quando a classificação de pessoas em diferentes raças era considerada normal. Então, logo aqui, a gente já tem a resposta da primeira pergunta. Alright? Letra B. Antissemitismo pode ser considerado racismo? Justifique a sua resposta. Então, a gente pode ver pelo texto aqui que sim, né? Porque aí aqui, ó, no final do primeiro parágrafo está assim, antissemitismo é racismo? Então, aqui está dizendo que, ó, racismo é baseado na ideia de que existem diferentes raças humanas, né? E aí, a nossa justificativa é isso, porque o racismo é baseado na ideia de que existem diferentes raças humanas, a raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Ok? E aí depois, né, supõe-se que as pessoas da mesma raça compartilham certas características. Então, essa é a justificativa, por isso que a gente pode considerar aí esse antissemitismo um tipo de racismo. Letra C. Quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas? A ciência comprova esses pontos de vista? De qual forma? Então, a ideia deles está bem aqui, ó, está bem claro aqui no texto, né? As ideias de Hitler e dos nazistas eram racistas, né? E aí pergunta, a ciência comprova esse ponto de vista? Então, o que a ciência diz? Ó, a ciência mostrou que a classificação da humanidade em diferentes raças está errada. Existe apenas uma raça, a raça humana, ok? Vamos à outra página. Bom, agora aqui nessa parte nós temos um trecho da música do Michael Jackson, né? Leia o trecho da música de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Quando as aulas se tornarem presencialmente, leia a versão completa e assista o videoclipe da canção. Gente, não precisa quando as aulas voltarem, né? Só vocês colocarem aí no YouTube, né? They Don't Care About Us, vocês vão ver o clipe. O clipe da música foi gravado no Rio de Janeiro com o grupo Olodum, em Salvador, a primeira capital do Brasil. A letra da música está disponível e aqui tem um site onde a música está disponível. Então a tradução está assim, ó. Me bata, me odeie, você nunca pode me quebrar, vai me afetar. Você nunca pode me matar. Diga-me o que aconteceu com seus direitos. Eu sou invisível porque você me ignora? Sua proclamação me prometeu liberdade. Agora estou cansada de ser vítima da vergonha. Eles estão me colocando em uma aula com um nome ruim. Não posso acreditar que essa é a terra de onde vim. Então vamos ver o que está pedindo aqui. Ó. Com base na leitura desse primeiro trecho e considerando que esta música foi tida como um protesto em 1995, ano em que ela foi gravada, como você interpreta a primeira estrofe da música apresentada abaixo? Essa primeira estrofe é essa aqui.
Desculpa, gente. Não deu tempo de dar pausa. Então, essa primeira estrofe aqui é essa aqui, né? Mesma coisa. Então, como você interpreta essa parte, né? Me bata, me odeia, né? Você pode me quebrar, me afetar, mas você nunca vai me matar. Bom, se a gente for considerar aí todo... Aqui está dizendo que foi um protesto, né? E se a gente for considerar todo o contexto do que a gente está vendo agora, do que a gente está estudando, que a gente está falando aí, né, do racismo, né? A gente pode interpretar dessa forma, né? Que essa música retrata um pouquinho, né? É como se fosse um relato de situações, né? De pessoas que vivenciam na pele aí o racismo, certo? Pode ser considerado um relato de quem vive o racismo, né? Porque se de certa forma no passado, né, os negros ou outras minorias eram, digamos aí, digamos assim, açoitada, né, né, sofria maus tratos físicos, digamos assim. Hoje em dia existem outras formas, né, formas, digamos, mais modernas de você atingir, de você prejudicar as minorias, ok? Então, vocês podem colocar com as próprias palavras de vocês, né, a interpretação de vocês. Essa é só uma ideia que eu estou apresentando para vocês, ok? De acordo com o contexto. Número 2, nos verbos. Am I invisible because you ignore me? And your proclamation promised me free liberty. Então, aqui, a primeira aqui, am I invisible because you ignore me? Quer dizer assim, eu sou invisível porque você me ignora? E sua proclamação me prometeu liberdade? E aí tá falando que são feitas denúncias. O que esses verbos denunciam? O que esses versos denunciam? Então, gente, aqui tá nessa a primeira frase, né? Am I invisible because you ignore me? Eu sou invisível porque você me ignora. Tá falando novamente, né, a respeito aí dessas minorias, né, que às vezes a sociedade, o sistema prefere fingir que não está vendo, sabe? Fingir que elas não existem. Vamos fazer de conta que não existem desigualdades, vamos fazer de conta que todo mundo tem oportunidades iguais, sabe? Vamos, enfim. Agora a segunda parte aqui, Your proclamation promised me free liberty. Então aqui, sua proclamação me prometeu liberdade. Ou seja, né, um dia, né, os negros e outras minorias, como eu já disse, eram considerados aí escravos, né, principalmente os negros, e né, assim como no Brasil e em outros lugares, houve aí a proclamação aí da liberdade dessas pessoas. Prometeu a liberdade dessas pessoas, mas qual que é a denúncia que é feita aqui, né? Foi prometida essa liberdade, mas será que essas pessoas realmente receberam aí essa liberdade? Será que essas pessoas de fato são livres? Ou será que essas pessoas ainda são presas, né, em várias coisas, assim, né? Presas principalmente na falta de oportunidade e tal, né? Quando você não tem muita opção, né? Você meio que fica preso a certas coisas. Então, essa é a minha... É só para estabelecer realmente uma discussão com vocês, né? Para colocar vocês aí para pensarem, para dar uma luz aí para vocês escreverem alguma coisa. Alright? Então, vamos à atividade seguinte. Agora, a última parte aqui, ó. Que relação podemos fazer entre entre o texto de Anne Frank, que a gente viu na semana passada, um pequeno trecho falando sobre George Floyd, que também semana passada acho que a gente teve esse texto, as movimentações antirracistas no Brasil e no mundo e os versos da canção de Michael Jackson.
Então, os versos, é esse verso que eu coloquei a tradução aqui: estou cansado de ser vítima da vergonha. Eles estão colocando em uma aula com um nome ruim. Não posso acreditar que esta é a terra de onde vim. Então, qual a relação que você pode estabelecer aí entre todos esses textos aí que a gente viu, né? Então, vou só dar uma ideia aí para vocês, né? Todos esses textos, né, fala a respeito da opressão de minorias, né? Da opressão de minorias. E outra coisa em comum que a gente vê, principalmente lá no texto do George Floyd, e depois nessa música que foi um protesto, que a gente vê realmente isso, que é o movimento, né, o movimento da população, né, o movimento das pessoas contra essa opressão das minorias, ok? Então essa foi só uma ideia aí, só para dar um viés para vocês puxarem aí e escreverem alguma coisa, tá? Então, como vocês puderam ver, essa semana é mais uma discussão mesmo, tá? Não tenho que falar assim, olha, a resposta é essa. Tudo vai ter que partir do ponto de vista de vocês, tá? Então, o meu papel aqui foi realmente só dar uma clareada aí, né? Puxar um viés aí para vocês realmente conseguirem, né, refletir e fazer a atividade de vocês. Bom, gente, por hoje é só isso. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários, desde que seja de forma educada. Thank you so much.